Olá pessoal, meu nome é Leandro, estamos de volta hoje para trazer mais um livro de Francisco Cândido Xavier, só que hoje um livro de coautoria com um amigo dele na época, chamado Fernando Worm, que era também um dos trabalhadores de um dos centros em que Chico veio a trabalhar, né? E o que me chamou tanta atenção neste livro, um livro tão fininho, vejam só vocês, não sei se dá para perceber, né? Só que hoje realmente cada dia mais, né, não tenho a menor sombra de dúvida que uma frase escrita por Chico Xavier hoje vale muito mais do que qualquer coisa que filósofos maravilhosos andam escrevendo por aí, tá? Realmente esse médium passou pela Terra para nos deixar preciosidades maravilhosas, e aqui não poderia ser diferente. Neste livro aqui, muito pela a vontade deste amigo dele, Fernando Worm, o que ele fez? O que ele se colocou a fazer nesse livro? Ele colocou neste livro aqui um dia de trabalho espiritual de Chico Xavier no centro dele, aonde eles receberam naquela noite 76 pessoas à procura de Chico, né? Eu já comentei em vídeos anteriores aqui, no passado, enquanto o médium estava ainda encarnado, era muito comum as pessoas irem procurar Chico, né? Isso era muito comum, né? Alguém tinha algum problema muito sério, se dizia-se, vou procurar Chico, preciso ver Chico, preciso falar com Chico. E aí, este médium, ele nos colocou aqui os 76 casos de um dia de trabalho. E como que funcionava? As pessoas faziam um bilhetinho, mandavam um bilhetinho e entregavam para a mesa de Chico. E aqui ele relata todos os 76 bilhetinhos daquela noite, e é muito interessante como nós vamos ver casos assim, de meninos de 16 anos, coisas como, perdi minha namorada, o que eu faço da vida? Tinham casos assim, mas também tinham casos de uma série, não que não seja sério o caso para o menino de 16 anos que perdeu a namorada, realmente aquilo é o fim da vida para ele, né? Mas aqui nós vamos ter o grande detalhe daqui, é a capacidade que Chico tinha de perceber aquilo que era mais urgente. A questão de urgência em Chico. Eu vou citar um caso, tá? Um caso apenas, que é o que mais me tocou. Uma mãe em desespero, uma mulher lá no centro dele, em desespero, que nos coloca aqui, não tem outra palavra para definir. E no bilhetinho dela estava escrito: Chico, acabei de perder minha filha de 9 anos de idade. Ela foi atropelada na rua por um desses caminhões enormes de refrigerante. Me socorra, eu preciso de ajuda. Era esse o bilhete. E aí, que nos conta, porque aqui o médico Fernando Worm, ele nos coloca o bilhete para Chico, e aí nos coloca se Chico respondeu alguma coisa, e se respondeu o quê. Se não respondeu nada, muitos casos, muitos, ele simplesmente respondia: leia os livros de Emmanuel, lá você vai ter tudo que você precisa saber. Tinha muitos casos que aconteceram isso. E em alguns casos, né, tinha um texto enorme, 2, 3 páginas com uma carta que Chico escrevia para a pessoa. E neste caso em específico, a resposta era: Chico naquele dia recebeu 3 mensagens, 3 psicografias de mensagem. Uma delas foi para esta mãe, em desespero. Qual a mensagem? Neste livro ele não traz. Muito provavelmente deve estar em algum outro, tá? Mas neste livro a lição que este livro nos traz é muito da urgência, muito da questão da urgência, tá? A primeira metade do livro são esses 76 casos. Depois, na segunda metade, não muito feliz, né? Fernando queria fazer um livro caprichado, que impressionante, tá? Ele fez perguntas de próprio punho para Chico, todas datilografadas, e entregou a ele dizendo: meu amigo,
quando puder, se algum dia puder, me responda elas e eu usarei as respostas para publicar em um livro. Ele declarou isso para Chico. E ele disse ainda, Chico, se você considerar as perguntas sem importância nenhuma, simplesmente ignore-as. Aí ele nos conta aqui que em pouco tempo depois, bem pouco tempo depois, Chico lhe entregou datilografado todas as perguntas respondidas. Todas, tá? E aqui nós temos todas elas. É muito impressionante, tem vários assuntos, mas um deles, todos me chamam muita atenção, mas o que eu considero mais interessante para trazer aqui para vocês é quando ele fala do vício do cigarro. Tá? Eu achei muito interessante, porque o Fernando pergunta para ele o que acontece com as pessoas que desencarnam com o vício do cigarro. Essas pessoas como ficam do lado de lá? E aí Chico responde, o vício continua. Elas continuam fumantes no plano espiritual. Aí desencadeou uma série de perguntas, né? Aí ele fala assim, pera, tem cigarro no plano espiritual? Aí Chico responde, sim. Aí ele não se contenta com o sim. Ele fala, mas Chico, como assim? Explica pra gente. Como assim tem cigarro no plano espiritual? Aí Chico diz, tem cigarro no plano espiritual feito exatamente com as mesmas substâncias que são feitos os da Terra. E eles vão sendo ministrados cada vez em doses menores até que a pessoa consiga se livrar do vício. Aí o médium, o Fernando, ele pergunta muito sobre esse assunto, mas eu também perguntaria, você também não? Pô, você tendo Chico para poder responder, e aí então ele pergunta o seguinte, ele fala, tá, mas Chico, o negócio é o seguinte, então quer dizer que o mesmo trabalho, o mesmo tratamento de desintoxicação de um fumante aqui da Terra ocorre também no plano espiritual? Chico responde, sim, da mesma forma. Aí ele ainda pergunta uma última coisa, né? E quanto tempo leva para um recém-desencarnado conseguir se desvincular no plano espiritual do vício do cigarro? Aí Chico responde, olha, não é uma regra, mas em média, o espírito para conseguir se libertar do vício do cigarro leva exatamente a mesma quantidade de anos pelo qual ele foi fumante na Terra. Caramba, interessante. Aí depois disso, sobre esse assunto, ele não pergunta mais nada, tá? Pergunta sobre uma série de outros que vale muito a pena, tá? Janela para a vida. Janela para a vida. Ele fala sobre o porquê desse nome, fala sobre muitas coisas, tá? Mas vamos, você meu irmão, você meu amigo, que hoje, né, gosta, enfim, tem o vício do cigarro, vamos entender o seguinte, quantos anos? Normalmente a pessoa começa, vamos dizer que começa a fumar com 18, né? A gente sabe que hoje em dia, muito menos que isso, mas vamos entender que a pessoa comece a fumar com 18 anos. E vamos entender que ela vai morrer na média de vida dos seres humanos hoje, pelo menos no Brasil, que é 65 anos. 67 é o certo, mas vamos contar 65. Então vamos lá, quer dizer, 18, 28, 38, 48, 58, 68, vai, 50, vamos contar 45 anos. Caramba! Um espírito leva 45 anos só para se desprender do vício do cigarro. E aí a gente pode dizer também, tá? Podemos fazer uma analogia sim, tá? O vício do álcool deve ser a mesma coisa. Aí é o Leandro dizendo, mas eu digo que se o vício do cigarro você tem o mesmo tempo para perder, o vício do álcool deve ser a mesma coisa, de outros tóxicos deve ser a mesma coisa, tá? Eu assumo isso para mim. Então, a pessoa que está acostumada com algum vício, normalmente, ela só vai conseguir se libertar o espírito depois da mesma quantidade de anos que ela ficou presa no vício aqui na Terra. Então daí a gente entende que só vai poder se reprogramar uma nova reencarnação depois que ela se desprendeu do vício. Enfim, muitos assuntos, né? Nossa doutrina maravilhosa nos permite pensar, estudar, refletir e, enfim, filosofar, né?
em tudo que acontece no plano espiritual, mas o mais importante de tudo, pessoal, que é o nosso convite a vocês, da nossa renovação interior. Vamos nos renovar, vamos realmente, e sempre respondendo aquela maravilhosa pergunta: o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Tenham força para conseguir abraçar a resposta devida. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até o próximo.